Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre o Lukaku, né? Deixou o Manchester United. Eu sei que eu devia ter feito esse vídeo antes. Foi na quinta-feira que foi confirmada de fato a contratação dele pela Inter de Milão. Mas só hoje eu tive tempo para parar para de fato fazer um vídeo, né? Já fiz hoje falando uma análise, né, dos jogos da rodada hoje que passaram na televisão. E agora tirei um tempo aqui para falar sobre o Lukaku mesmo, né? Que é o assunto que eu queria falar. Vamos lá, Lukaku. Ele surge muito bem no futebol belga, é transferido ao Chelsea, né? E a temporada dele tem... A primeira temporada de projeção dele, de fato, é jogando no West Bromwich, na temporada 12-13. Ele se destacou porque era um jogador forte fisicamente, tinha corpo mesmo, tinha altura, tinha estatura e força física para brigar com os zagueiros, mas principalmente a explosão de velocidade dele. A melhor característica do Lukaku era se projetar à frente para ser lançado em velocidade. E quando ele era lançado em velocidade com campo para correr, ninguém parava ele. Ele era muito forte, ele era muito rápido, ele tinha técnica, ele tinha habilidade para conseguir um drible em velocidade e dar uma pancada de pé esquerdo. Essa era a jogada do Lukaku. Não deu certo no Chelsea, né? É bem verdade que o Mourinho foi um dos bons jogadores que passaram pelo Chelsea naquele período com o Mourinho. O Mourinho, óbvio, até chegou a ser campeão depois naquele período que ele passou no Chelsea, segunda passagem dele no Chelsea, né? Mas ele dispensou jogadores como De Bruyne, como Salah e Lukaku, por exemplo. Né? Imagina se o Chelsea tivesse desenvolvido esses jogadores, né? Talvez hoje não estaria nessa situação que está hoje, né? O Chelsea deixou de ser um dos principais clubes da Europa. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Os anos dourados da Premier League, aliás, os anos dourados do Lukaku na Premier League são no Everton. No Everton que ele ganha projeção a nível de Premier League, nível nacional inglês, não tanto internacional, um pouco menos, né? Isso ele ganha justamente quando ele muda para um clube de patamar como o Manchester United, até porque se pagou muito caro nele. Mas no Everton ele tem talvez a grande temporada dele em 16-17. Né? As temporadas dele vão melhorando, tanto em questão de desempenho quanto em questão de número. Talvez atingindo em 16-17 o seu auge, com 34 partidas, aliás, 36 partidas e 27 gols. Naquele ano realmente foi o melhor Lukaku que a gente viu. Rendeu muito naquele time de Ronald Koeman. Era um time muito reativo em diversos momentos. E o Lukaku funcionou muito bem nesse estilo de jogo. Ele é contratado pelo Manchester United, foi muito disputado com o Chelsea do Conte, que agora contratou ele, inclusive. O Conte está treinando na Inter de Milão. Na época ele disputou a contratação com o United, que na época, né, era treinado pelo Mourinho, e o Mourinho conseguiu contratar o atacante belga. Né? Ele voltou a treinar o cara que ele tinha dispensado alguns anos antes, né? 4 anos antes, lá em 2013. E assim, se a gente fala da passagem do Lukaku no Manchester United, eu acho que, assim, para resumir uma palavra, a gente pode dizer que foi uma decepção. Eu considero a passagem até hoje do Lukaku, né, realmente ele saiu, então o ciclo se fechou, como uma decepção. Porque se contrata o Lukaku esperando justamente reforçar um setor que em 2018, em 2016, 2017 tinha sido ocupado pelo Ibra, mas o Ibra havia se lesionado e não fazia parte dos planos futuros, afinal de contas era um jogador de idade, mas foi, pelo menos pra mim, eu acho que pra grande parte dos pessoal que acompanhava a Premier League, foi uma grande surpresa. O Ibra foi um dos jogadores mais decisivos do campeonato, foi um dos melhores jogadores do campeonato inglês naquele ano. Só que ele não ia durar para sempre, ele termina a temporada lesionado, uma lesão bem grave, e saberia que, por uma sequência de anos, o Ibra não seria o jogador que o Manchester United poderia contar. Então contratava o Lukaku, que era um jovem e um dos melhores atacantes da Premier League na época. Na temporada anterior tinha sido, sem dúvida, um dos 3 melhores atacantes ao lado do Agüero e do Harry Kane também. E a primeira metade de temporada do Lukaku, talvez que combina com o melhor período que o United apresentou depois da era Ferguson, em questão de competitividade. Claro que o período com o Solskjaer, logo depois que ele assumiu, ganhando 10, 11 jogos na Premier League, em questão de resultado, realmente foi absurdo. Mas eu acho que desempenho, depois da era Ferguson, foi justamente essa primeira metade de 17 e 18. Sim, o time perdeu alguns jogos nesse período, mas foi um momento em que o futebol do United foi mais cirúrgico, mais seguro, de alguma forma pareceu mais coeso, digamos assim, um time mais com cara de time, naquele estilo do Mourinho, uma defesa muito sólida, aproveitando muito bem os erros dos adversários e matando os jogos dessa forma. Talvez o maior exemplo seja o jogo contra o Arsenal, né, lá no Etihad Stadium em dezembro de 2017. Para mim foram as grandes partidas do United de José Mourinho, né?
Aproveitando os erros do adversário, o United mata o jogo no primeiro tempo com muita velocidade, com um trio de ataque que naquela época, o torcedor do Manchester United vai lembrar, quem for mais atento, que tinha o Martial pelo lado esquerdo, o Lingard como meia pela direita, mais ou menos, né, emulando o meia pela direita, né, o Ashley Young subia muito na época, estava jogando de lateral direito, aliás, o Valencia, na verdade, o Ashley Young estava jogando de lateral esquerdo naquela temporada, e permitia as chegadas do Valencia. O Valencia sempre foi um cara de atacar muito. Inclusive ele fez um gol naquele jogo contra o Arsenal, né, aparecendo atrás, chutando uma bola cruzada. E o Lukaku na frente. Só que o grande barato do Lukaku nesse primeira metade, que foi bem empolgante, foi o período em que o United perseguia entrar no Manchester City. Depois o Manchester City se mostrou um time muito mais competitivo, no estágio de organização mesmo, muito acima do United do Mourinho. Mas naquele período, o Lukaku apresentou... a principal questão do Lukaku não era necessariamente a característica dele de ser lançado. Ele não teve muito essa característica do United. A principal característica dele de usar sua velocidade para ultrapassar os zagueiros com a força física e dar aqueles chutes cruzados com a perna esquerda. Ele não fez muito isso. A primeira metade de temporada do Lukaku no Manchester United é interessante porque ele evolui como um jogador. Ele passa a ser um cara que em diversos momentos sai da área para permitir a entrada do Martial ou do Lingard ou de algum jogador que viesse de trás. Ele passa a ser um jogador muito mais inteligente, até para trabalhar como justamente um segundo atacante em alguns momentos, recebendo a bola, procurando um passe que quebre defesa. Ele teve 9 assistências naquela temporada, 9 assistências. O Lukaku não era um jogador que não era um atacante desse estilo, era um atacante para ser lançado e fazer gol, era artilheiro. Não era um atacante que participava da construção, do momento de construção. E no United ganha muito isso. Ele podia inclusive ter tido mais assistências se as chances tivessem sido convertidas, quando ele deixava, né, Rashford, Pogba, Martial em condições de marcar. Ele nunca até ficava com uma pena dele, porque ele podia ter tido, não sei, pelo menos umas 15 assistências se as chances que ele tivesse criado tivessem se concretizado. Eu acho que foi isso o grande barato do Lukaku. Mas chegou um momento em que ele não rendeu. Isso sempre aconteceu na carreira do Lukaku. O fato dele não conseguir jogar, manter um alto nível durante toda a temporada. Porque talvez de fato ele não seja um jogador desse patamar. E no United foi a mesma coisa. Só que antes ele estava jogando no Everton. A cobrança era muito menor. E era numa época onde a cobrança do Everton era bem menor, né? Talvez hoje, se ele estivesse jogando hoje no Everton, as coisas ficassem um pouco mais nos holofotes. Mas naquela época não. E indo pro United, as coisas realmente saíram de controle. Ele passou a ser muito criticado em diversos momentos. Era pedido para ele ser sacado, para o Rashford ser escalado como camisa 9, ou Martial, e ele termina a temporada em baixa. Outra coisa também, que aí eu não sei, é mais questão de bastidores, mas falam que ele ganhou muita massa muscular. Roberto Martínez pediu para ele ganhar massa muscular para chegar para a Copa mais forte. Ele até joga na Copa mais como um ponta direita e jogou bem na Copa do que de fato como um atacante, né? Mas aí eu não sei se é bem assim. Pode ser também, né? O jogador ficando mais pesado perde aquela característica que era incrível do Lukaku, era mais legal de se ver, que era um jogador, como eu falei, alto, forte e de muita velocidade, muita intensidade, muita explosão muscular mesmo para conseguir se lançar à frente. E ele perde isso no Manchester United na reta final do campeonato, né? Mais para março, abril, ele já aparenta ser com um físico bem maior do que quando ele havia chegado e também nas temporadas anteriores. Em 18-19 talvez, né, 18-19 foi a temporada anterior, justamente foi bem ruim, assim, ele apareceu muitas vezes do banco, era um jogador que não se mostrava confiável, muita pouca confiança, muitas vezes criticado, virou piada na internet de que ele estava acima do peso, e realmente estava, muito fora de forma, mas no período teve um período, né, que precede os jogos do PSG, e tem uma sequência de uns 3, 4 jogos que ele vai muito bem, né? Faz gol contra faz hat-trick contra o Southampton, né? Faz 2 gols contra o Palace, é o melhor em campo, assim, não é o melhor em campo, mas moralmente falando, foi o cara que mais jogou bola contra o PSG, mas depois da eliminação pro Barcelona e tal, ele passa de novo a perder espaço no time e se tornar uma peça menos importante com o Solskjaer. O Solskjaer pareceu que não tinha muita intenção mesmo de manter o Lukaku no elenco. É fato que a relação se desgastou, né? E piorou muito nesse período aí entre temporadas, né? Entre esse período aí de férias, digamos assim, que os jogadores não estão jogando, não tá rolando competição profissional, né? Ele teve um monte de atitudes que os torcedores do Manchester United consideraram um pouco antiprofissionais. Ele foi treinar no Anderlecht, deu uma série de declarações, dizendo que gostava da Inter,
os torcedores acabaram não gostando e a negociação foi concretizada, né? Aí até dividiu muitas opiniões de algumas pessoas que achavam que ele deveria ser mantido e outras pessoas que não, que queriam que ele fosse embora, que o Rashford tinha que ser titular, ou o Martial. Enfim, eu vou ser bem sincero pra vocês agora como torcedor mesmo, que eu não tenho muita certeza se eu gostaria ou não de que o Lukaku ficasse. Eu realmente não tenho opinião formada, né? Eu não sei se ele teria mais clima, não sei se ainda teria clima para um jogador que fez o que ele fez nesse período de intertemporadas ficar no clube onde a cobrança é muito grande. Não conheço, não sei dos bastidores, da parte de gerência de grupo do United, mas enfim, não sei se seria um ambiente necessário para o cara retomar a confiança. Não sei se ele, assim, ele parece ser um cara que as pessoas gostam, um cara bem inteligente, bem instruído, bem educado, assim, sempre parece ser um cara divertido nas coletivas, nas entrevistas. Mas eu não sei se a questão da confiança realmente, de se sentir à vontade no ambiente do United, faria com que ele pudesse de fato retomar o nível que ele já apresentou e a gente viu que ele apresentou em temporadas anteriores. Ou às vezes, talvez para o United ele fosse de fato melhor, né? Você ter se desfazer de um jogador que realmente não tinha mais clima e botar a sua maior joia, que é o Rashford, ou na verdade se o Martial até jogou mais como camisa 9 nessa pré-temporada do que o Rashford, né? Mas a verdade é que o Lukaku saiu e reposição mesmo de atacante, de camisa 9, o United não tem. Até chegou a buscar o Mandzukic, mas não conseguiu nada. Então o que tudo indica vai ser Martial ou barra e Rashford com os jogadores do comando de ataque. O Martial jogou muito bem assim com um período ali com o Van Gaal, né? Teve bons jogos, né? Teve um jogo contra o Liverpool, teve um jogo contra o Southampton também, que eu lembro, que ele jogou muito, foi lá na reta final de temporada 15-16, né? Mas enfim, o Lukaku é um jogador que realmente eu não tenho opinião formada se eu gostaria ou não que ele ficasse. Acho que se ele ficasse, ele poderia ter condição de retomar a forma física, ficar um jogador mais magro, musculoso, ainda ter a capacidade física que ele continua tendo, mas ainda não perder a coisa da explosão, da velocidade que ele tinha, e foi isso que fez com que ele explodisse para o mundo e fosse contratado por quase 80 milhões de libras pelo Manchester United em 2017. Mas também eu não sei se ele conseguiria fazer isso, se ele tinha clima para fazer isso. E se talvez o Rashford, o projeto Rashford ou o Martial seja mais interessante, que são jogadores mais talentosos, digamos assim. O Rashford é a cara do Manchester United no momento, jogador jovem, com potencial, mas que ainda precisa melhorar alguns aspectos, sim, técnicos, principalmente técnicos, de finalização. Mas eu não sei, sinceramente, eu como torcedor do United não tenho opinião formada sobre, assim, se eu preferir que o Lukaku fosse ou ficasse. Mas a minha opinião certa que eu tenho, opinião bem formada que eu tenho na minha cabeça é que o Lukaku não rendeu o que foi esperado dele, né, o que se pagou na época. Aliás, o Lukaku não se pagou no Manchester United, ele não rendeu o esperado. Claro, né, o trabalho do Mourinho também era óbvio que passa necessariamente por um estilo de jogo que talvez não fosse ideal, né? Talvez com o Guardiola ele rendesse, ou com o Klopp ele rendesse mais. Enfim, isso a gente nunca vai saber porque, né, são suposições. Mas o que eu sei é que o Lukaku não rendeu no United, tá? Mas poderia ter dado certo se ficasse ou não. A verdade agora é que, fato agora, né, é que ele vai treinar com um técnico que sempre quis ele e, ao que tudo indica, vai montar um time baseado nele. Ele vai ser a peça mais importante do time nesse ataque da Inter de Milão. Projeto bem interessante para 19-20 aí no futebol mundial, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.